Agora na Showtime. Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney. Bom dia, João Alckmin e amigos ouvintes da Showtime. Olha, que história é essa que a Rádio Guaíba pode ser vendida? Você vai comprá-la, Rodney Brocanelli? Olha, meu caro João Alckmin, se a gente, eu, você, o Flávio, o Brickman e a equipe da Showtime tiver 35 milhões de reais na mão, nós podemos comprar a Rádio Guaíba de Porto Alegre. Então, quanto? 35 milhões Mas de reais. Tire-me uma dúvida, Rodney Brocanelli, porque eu sou um tanto quanto ignorante. A concessão não é concedida pelo governo federal? Como é que ela pode ser vendida, uma concessão? Sim, mas é aquela coisa, né? Essa pergunta muito se fez quando a Igreja Universal do Reino de Deus comprou a Rádio Guaíba aí no começo, no meio da década passada, né? Então, infelizmente, virou um comércio também, né? Então, se você tiver hoje 35 milhões de reais, claro que a maior parte desse valor é o preço da rádio, a outra parte são as dívidas, né? Então, está mais ou menos assim, 20 milhões de reais é o preço real da rádio e o restante 15 milhões seriam aí as dívidas que a emissora tem. Então esse foi o grande burburinho aí dessa semana no meio rádio, a possibilidade da venda da Rádio Guaíba de Porto Alegre, que hoje é controlada pela Record, ou se a gente quiser falar aí mais verdadeiramente, controlada pela Igreja Universal do Reino de Deus. Então dois seriam os compradores. Um deles é um senhor chamado Newton Machado, que apareceu com a proposta de compra da Rádio Guaíba, e o outro interessado é um deputado federal chamado Nelson Proença, que ele é de um grupo de investimento chamado Guapo. Então o valor é esse. Agora, quem tiver aí as melhores condições de pagamento pode levar a Rádio Guaíba. É claro, a Record, lá em Porto Alegre, nega veementemente que a Rádio Guaíba esteja à venda, mas é claro que qualquer proposta que chegar será analisada aí pelos acionistas, né? Existe uma grande expectativa lá em Porto Alegre, porque a Rádio Guaíba é um dos patrimônios culturais não só de Porto Alegre, como do Rio Grande do Sul. É uma rádio bastante tradicional, já foi uma rádio bastante forte, chegou aí a rivalizar aí com rádios como Bandeirantes de São Paulo, Nacional do Rio, a Itatiaia de Belo Horizonte, só que aí ela era pertencente a um empresário chamado Calda Júnior, e aí a partir do momento... exatamente, aí houve um momento em que essa rádio começou o grupo começou a decair, então eles fizeram investimento na televisão, que existe a TV Guaíba também, que hoje é a TV Record, então a partir do momento em que eles fizeram esses investimentos na televisão e também por outros problemas administrativos, a Calda Júnior, o grupo Calda Júnior começou a perder força lá no estado do Rio Grande do Sul, e isso aí culminou com a ascensão do grupo RBS, que é parceiro da Rede Globo, né? Olha, a RBS leva até os lares de Porto Alegre e também lá do Rio Grande do Sul a programação da Rede Globo, João. Eu quero... Peraí. Eu quero cometer uma inconfidência, Rodney Brocanelli. Fale. Flávio Oscar está ligando para a direção da Rádio Guaíba, porque não sei se você sabia, houve só um ganhador da Mega Sena. E eu vou cometer outra inconfidência. Flávio Oscar ganhou sozinho. Ô, louco, quem me dera. Pois é, então, Flávio, eu quero ser seu amigo a partir de hoje. Somos amigos do peito. Coloca nessa boquinha aí que... Ô, Rodney, querido, aliás, bom dia de novo para a sua pessoa. Bom dia, Flávio Oscar. Como é que uma emissora consegue chegar a 15 milhões de dívida? Põe o Décio Matos para tomar conta. É maldade. Simples. É simples, Décio Matos, ele acabou com a radiocidade, ele devia ter participação na Rádio Guaíba, simples. Nossa Senhora. Eu acho que a maior parte desses 15 milhões, Flávio, deve ser resultante de dívidas trabalhistas, né? Então, Ô, louco. Que realmente existem casos aí de funcionários que estão não recebendo aquilo que deveriam, né? Horas extras, essa situação toda, e depois quando saem, colocam a empresa na justiça e os valores acabam não sendo muito baixos. Então, a maioria dessa dívida aí deve vir de
de dívidas trabalhistas. Então deixa eu te contar um caso aqui em São José dos Campos. Tem uma empresa de segurança que faz para o Tenanorte. 2 funcionários estavam completando 2 anos sem tirar as férias. A empresa ia tomar uma multa violenta, etc, tendo que pagar os direitos dos funcionários. Eles reclamaram, e a empresa disse, então faz o seguinte, vai na matriz de São Paulo receber. Tá bom. Eles saíram de férias e foram demitidos. Tá bom pra você? Normal, é o que acontece em rádio. Agora, fala Rodney, Oi. se você me permitir, eu vou inverter a sua pauta aqui. E falo mesmo. Porque eu estou chocado. Eu quero que você comente o ranking de audiência das rádios AM na Grande São Paulo. O que está acontecendo, Rodney? Eu estou chocado. Por isso que eu inverti sua pauta. Pois é, eu também estou chocado, eu até imagino que é pelo mesmo motivo que eu, né? Então o Adriano Barbeiro, por intermédio, melhor dizendo, do seu site, o Bastidores do Rádio, publicou o ranking da audiência tanto do FM e do AM. Nas últimas semanas a gente destacou aqui o ranking do FM, mas eu queria falar do AM porque ele me chama a atenção a seguinte situação. Nas 3 primeiras colocações nós não tivemos alteração. Globo, Capital e Bandeirantes nessas posições aí. A Globo com uma vantagem enorme, a Capital um pouquinho atrás e a Bandeirantes já bem um pouquinho mais atrás. Mas a grande audiência deles vem do FM lá do 90,9. Aí é onde a minha atenção foi chamada. A 4ª emissora mais ouvida da Grande São Paulo, adivinhem, não é mais a Rádio Jovem Pan, que segurou essa colocação por bom tempo, por vários anos. Quem é? Hoje é a Rádio Record. Mas a Record tem programação? Pois é justamente onde eu ia chegar. A Record tem uma programação musical, ela é 24 horas, não vou dizer 24 horas por dia de música, porque durante a madrugada tem a programação da Igreja Universal do Reino de Deus. Mas tirando isso, ela não tem comunicadores, tem lá um playlist musical que deve ser colocado no ar pelo computador, e a cada hora entra um boletim noticioso aí com notícias feitas pela equipe de recortagem. Então é um fenômeno muito curioso, né? Eu queria conhecer realmente quem é que ouve hoje a Rádio Record, porque assim, eu sempre me baseio no seguinte, eu ando muito aqui pela cidade de São Paulo, transporte público, então, por essas situações dá para você ter uma ideia do que as pessoas estão ouvindo. Então eu entro muito em lotação, então você entra lá, você ouve o camarada lá, o dono da perua, ouvindo lá a Rádio Gazeta, a FM, a Rádio Transcontinental, a Rádio 105, que são as emissoras que realmente dominam a audiência. Então, dá para você ter mais ou menos uma ideia de que realmente essas rádios fazem parte do gosto popular. Mas assim, eu acho estranho, eu pelo menos assim, eu andando por aí, nas minhas andanças, eu não consigo encontrar ninguém que sintonize a Rádio Record. Então fica aí a minha dúvida. Quem hoje está ouvindo a Rádio Record a ponto de colocá-la no 4º lugar do ranking da audiência da Grande São Paulo? Não vou, se alguém for ouvinte da Rádio Record, me escreva, me fala, olha, eu ouço a Record, eu gosto da programação deles, porque assim, é estranho isso, é estranho uma emissora só de música, e a gente sabe que para você ouvir música no AM não é muito fácil, a recepção do AM também não é muito fácil, então é complicado saber isso. Você não entendeu. Primeiro eu quero mandar um grande abraço aqui. Quem está te ouvindo é uma amiga, Jane Mizuno, que está na sua escuta. Jane, um grande abraço para você, um bom dia, obrigado pela audiência. Grande abraço. Mas você não está entendendo, Rodney. É a fé, meu amigo. É a fé no Edir Macedo. É a fé do Edir Macedo. Porque, veja bem, você coloca a Record, que é de uma igreja evangélica, e depois a 9 de Julho, que é uma igreja católica, que é uma rádio católica. Mas aí que tá, a Rádio 9 de Julho tem programação fixa, ela é capitaneada ali pelos padres, mas tem uma grade de programação fixa. Tem até o nosso grande amigo Adriano Barbeiro, que tem um programa lá das 5h30 às 7h, ele até já falou sobre a sua atração aqui na Showtime. Tem o Altieres Barbeiro, que comanda aí com grande maestria a volta do sucesso do meio-dia às 14h, e tem lá uma grade fixa, com programas que se alternam. A Record não tem essa grade, a Record é música o dia todo, faz uma mistura de Jovem Guarda com sucessos atuais. Outro dia eu parei para ouvir, então era mais ou menos isso, era Jovem Guarda, Roberto Carlos, sucessos atuais, aí entrava uma coisa internacional no meio, enfim, é um samba do crioulo doido, que é a programação da Record. E aí depois, claro, à meia-noite entra
a programação da Igreja Universal do Reino de Deus. Ou seja, temos um fenômeno no rádio paulistano, uma rádio que está praticamente esquecida, abandonada, não tem investimento da sua direção. Hoje é a 4ª maior emissora ouvida aqui na Grande São Paulo. Será que é verdade? Pois é. E aí outro motivo, outro tema que a gente já discutiu aqui. Até que ponto as pesquisas do Ibope são confiáveis? Olha, eu sei da nossa audiência, eu sei da sua audiência, porque nós estamos no Google Analytics. Então, nós temos a realidade do que está acontecendo. Em tempo real. Agora, eu vou te dizer uma outra coisa. A Antena 1, aqui de Santa Branca, diz que ela tem 400 mil ouvintes por dia. É mentira. Eu convido para você fazer esse teste, João. Você também deve ser uma pessoa que deve circular muito aí pela cidade. Então, sim. Tenta, assim, quando você estiver perto de algum lugar, assim, público, então, por exemplo, loja tem, você pode entrar em loja, tem lá sempre um serviço de som ligado em alguma emissora de rádio. Então, por exemplo, aqui em São Paulo eu já fiz esse teste, eu entro em várias lojas e muitas delas estão com a programação da Alfa. Então, realmente, bate com aquilo que a gente vê aí nas pesquisas do Ibope. Então, você tem a Alfa, um pouquinho aí Iguatemi Prime, um pouquinho da Nova Brasil, então dá para você ter mais ou menos um parâmetro. Dá para você chegar e falar assim, puxa, realmente, as pessoas estão ouvindo essa rádio. Aquela coisa, existe a repercussão. Agora tem rádios assim que você vê que elas estão bem no Ibope, mas não ouve em lugar nenhum. Você não ouve, você não percebe que as pessoas estão ouvindo essa rádio. Verdade. Agora vem cá, o juiz negou o pedido de cobrança de direitos para jogos da Copa do Mundo, é? Exatamente. A gente falou aqui algumas semanas realmente de uma proposta lá do Ministério Público de Novo Hamburgo, lá do Rio Grande do Sul, para vetar a cobrança de direitos para os Jogos da Copa do Mundo. Tá. Então a proposta foi analisada pelo juiz federal Rafael Weber e ele negou o pedido apresentado pelo Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul para que as emissoras de rádio pudessem narrar gratuitamente os Jogos da Copa do Mundo, ainda que de forma remota. Ou seja, as emissoras não se fariam presentes no estádio, mas sim poderiam fazer a transmissão dos estúdios. Ela teria essa liberação desde que cada um pudesse fazer aí do seu estúdio. Mas esse juiz federal, o senhor Rafael Weber, vetou essa ideia. A gente não sabe se de repente vai haver algum tipo de recurso, porque cabe recurso a partir dessa decisão, mas em princípio a ideia morreu aí praticamente no nascedouro. Então, primeiro que ela foi muito em cima da hora. Eu acho que se ela tivesse começado no ano passado, mais ou menos quando começou a questão da venda dos direitos, talvez pudesse ser uma situação mais factível, mas o juiz federal vetou e as alegações da proposta do Ministério Público é que a cobrança de direitos equivaleria a uma censura, uma espécie de censura à privação do direito à informação. O senhor Weber não entendeu dessa forma e barrou essa decisão. Eu não encaro dessa forma. Eu acho que de repente a situação é injusta às vezes, porque quem hoje detém a venda dos direitos de transmissão da Copa do Mundo é a Rede Globo de televisão, que faz o preço que quer, mas aí não configura uma censura. Mas de qualquer forma eu acho que nos próximos anos poderemos ter essa cobrança questionada nos tribunais. Vamos ver até que ponto isso aí vai adiante, no caso, João. Meu querido Rodney, primeiro lugar, eu acho que como a Copa do Mundo será aqui no país, deveria ser liberado para qualquer emissora transmitir o sinal. Porque eu acho que o Brasil tem que saber o que está acontecendo na Copa do Mundo, que vai ser só essa vez e nunca mais. Tô errado? Não, tá certo. Eu acho que a gente dependendo dos resultados da Copa do Mundo, acho que a gente não vai ver uma competição de grande porte. É claro que tem as Olimpíadas aí pela frente, mas claro que dependendo dos resultados, nós não teremos uma competição desse porte aqui, pelo menos nos próximos 20, 30 anos. Aí vai demorar bem mais. A última Copa foi em 1950, então eu creio que a gente vai ter esse evento aqui bem distante. Agora, aquela coisa, né, Flávio, infelizmente, você pode até questionar os valores, você pode até questionar a fórmula, mas a gente não pode deixar de lado que a Globo também não paga barato
pelos direitos de transmissão. Então o que acontece? Ela compra da FIFA, e aí a partir disso ela, para poder amortizar um pouco o investimento que ela fez, ela acaba revendendo aqui das emissoras de rádio e televisão que estiverem interessadas. Então, de repente, tem esses lados. É injusto, o preço pode ser injusto, tem emissora de rádio que está pagando aí mais de $300 mil, que é um preço muito proibitivo para várias emissoras. A gente noticiou aqui que a 730 lá de Goiânia abriu mão dos direitos da Copa porque não vai conseguir pagar as parcelas dos direitos de transmissão. Enfim, realmente é uma situação que ela merece ser discutida. Acho que a cobrança do direito de arena é legítima. Talvez a forma como tem sido feita possa ser melhor avaliada, possa ser discutida, e até mesmo a questão dos preços. Olha, ô Zildete, a foto que ele mandou sua, o Alex Pérez aqui, o meu querido delegado de polícia, foi inbox. O Alex Pérez, posta lá pra Zildete ver, porque ela tá achando que eu tô de sacanagem, Alex Pérez. Não me cria problema, infeliz. João, deixa eu falar rapidamente. Lógico. As duas principais notícias de hoje foram relacionadas a veículos de rádio da Igreja Universal, né? Então está cada vez mais claro, primeiro, com essas duas notícias, que a Igreja Universal do Reino de Deus, ela não tem um projeto de rádio que não seja religião. Então, por exemplo, tirando isso, ela não sabe o que fazer com as emissoras, porque assim, a Igreja Universal tem em Porto Alegre, é dona de um dos veículos de comunicação mais tradicionais, que é justamente a Rádio Guaíba, que tem uma história, que tem uma influência. A gente trouxe aqui o Edu César, do papodebola.com.br, que contou mais ou menos a situação do rádio de Porto Alegre. Ele falou da rivalidade entre a Rádio Guaíba e a Rádio Gaúcha, que é equivalente à rivalidade futebolística entre Grêmio e Internacional. Só que, infelizmente, isso veio se perdendo aí nos últimos anos porque um dos rivais está cada vez mais fraco, que é justamente a Rádio Guaíba. E a Rádio Record realmente, mesmo com toda essa boa colocação, também não tem um projeto de rádio. Então é lamentável que a Igreja Universal não tenha um projeto de rádio que não tenha a ver com religião. Eu acho que eles poderiam muito bem se inspirar no exemplo da TV Record, que realmente é o verdadeiro chamariz, né, para o negócio da igreja, que é realmente os seus cultos, aquela coisa toda que a gente já conhece. Eu acho que eles poderiam investir um pouco mais, poderiam olhar com um pouco mais de carinho para as emissoras de rádio. E só mais um detalhe, né? A gente falou aqui da Jovem Pan, no ranking da AM, então esse resultado, a Jovem Pan aparece na 6ª colocação atrás da 9 de julho da Record. Eu creio que isso já é um reflexo das alterações que o Tutinha fez no final do ano passado, quando ele tirou o programa, o Jornal de Serviços apresentado pelo Oliveira Andrade, e colocou no ar a reprodução do Morning Show, que é um programa que já vem no ar no FM, com uma linguagem totalmente diferente daquela que os ouvintes do AM estão acostumados a ouvir, e eu creio que isso aí gerou um certo conflito e as pessoas foram procurar outras opções, João. Eu vou dizer uma coisa para você a respeito da Jovem Pan. Eu não vou citar o nome, mas parece que a Jovem Pan não tem por dogma ou princípio demitir ninguém. Tem um amigo nosso que está cansado, falou: João, eu não aguento mais. Aí eu fui falar com o Tutinha: pelo amor de Deus, me manda embora, porque eu não aguento mais. Eu já faço um outro trabalho e não suporto mais. O Tutinha falou para mim: não, cara, tu tá louco, meu. Tu tem uma voz bonita, eu não vou te mandar embora de jeito nenhum. E se eu pedir demissão, eu rasgo a carta, cara. Tu não vai embora daqui não, você vai morrer aqui comigo, cara. Mas eu acho que aí nesse caso realmente o Tutinha deve gostar muito desse profissional. Porque gosta. A emissora fez cortes, especialmente no departamento de esportes. Ela abriu mão do correspondente em Santos, que era o Douglas Porto, do correspondente em Campinas, que era o Renato Otranto, e agora mais recentemente deixou de ter os serviços de uma pessoa lá da equipe de retaguarda, que é o João Antônio de Carvalho. Então, cada caso é um caso, quer dizer, ela não demite, mas só que na hora que a situação aperta, ela é obrigada a abrir mão aí de profissionais. E mais uma notícia relacionada à Jovem Pan, que eu li no Flávio Rico, só que aí a gente tem que ficar com um pouco de pé atrás. Parece
que a Jovem Pan AM e FM vão transmitir simultaneamente. Agora não se sabe se vai ser a programação do FM no AM ou do AM no FM. Eu fico com o pé atrás porque é o Flávio Rico. É o Flávio Rico que está dando essa nota. Não, eu já ouvi isso de um funcionário da Jovem Pan. O Tuti é louco. Então a fonte é boa. Então pode ser que isso aconteça. Eu acho um tiro no pé, porque daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, a gente vai ter aí a frequência de FM para a qual as AMs vão migrar, né? Então, o Tutinha pode esperar um pouco mais, né? O Fofinha, o Tutinha é maluco, pô. Cara, tu tá fazendo peso no mundo, vai embora da minha rádio, cara, eu não te aguento mais, meu, vai embora, cara. Olha, um grande abraço para você, Rodney Brocanelli. Sábado estaremos juntos novamente. E o Caju Coelho mandou aqui que o Marcelo Tibério diz o seguinte: vocês ainda acreditam nessas pesquisas de audiência de rádio? Não, Marcelo, nós não acreditamos nisso. Porque Flávio e o Rodney, eu pelo menos o Flávio sei que não. O Rodney eu não sei se já viu alguém do Ibope. Eu também, essas pesquisas do Ibope a gente tem que encarar com um pouco de cuidado, com um certo pé atrás. Eu nunca fui pesquisado, nunca ninguém me parou na rua para perguntar que rádio eu ouvia. Deixa eu só finalizar aqui, mandar um abraço para o Marcelo de Sena, grande ouvinte nosso aqui, ele está sempre na escuta toda semana, ele manda aqui informações, manda notícias, ele está me perguntando se eu quero saber uma novidade da Jovem Pan, só se for essa aí que eu falei agora há pouco. Ele também está falando aqui que esse final de semana teve um show quase secreto com a presença do Chico Buarque, Nelson Sargento, Péricles do Exalta Samba e outros ícones do samba, em homenagem à Mangueira. Então, um grande abraço ao Marcelo de Sena, que manda essas informações aqui, que está sempre ligado na programação da Showtime. Abraço para você e até sábado, Rodney Brocanelli. Até sábado.